Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast, o podcast da Venture People, a sua consultoria de recrutamento e seleção voltada para startups e profissionais que atuam nesse segmento. Quem está comigo hoje é a Bia, minha co-host, né, Bia? Olá, pessoal, bem-vindos. Boa, eu sou o Milton Daré, você já me conhece. Antes de começar o conteúdo aqui, eu queria pedir um favor para você. Se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente no Spotify, estamos crescendo bastante, muita gente mandando sugestão de conteúdo bacana para a gente compartilhar o melhor conhecimento de startups para você, tá bom? Hoje sobre o que a gente vai falar, Bia? Hoje é sobre um tema super relevante, não somente para os gestores, mas também para todo mundo que trabalha em organizações. Isso é essencial, é o tema de feedback. Maravilhoso esse tema, muita gente tem problemas com o feedback e vamos falar sobre isso. Acho que a ideia aqui é justamente orientar você que é founder de startup ou você que é média gerência de uma startup um pouco maior, porque normalmente essas pessoas vão ser os maiores beneficiados do feedback, além dos próprios liderados, né, Bia? Exatamente. Então, para a gente começar, Milton, comenta um pouquinho para a gente o porquê dar feedback. Bom, feedback é fundamental por uma série de motivos. O primeiro motivo que eu diria que uma pessoa tem que dar feedbacks, primeiro que é, você tem um feedback positivo e o negativo, né? O positivo é justamente para você celebrar esse momento, quando a pessoa faz algo muito bom, que gera resultados para a empresa e que todo mundo é beneficiado, isso tem que ser celebrado em público preferencialmente, porque isso gera uma energia muito positiva e motiva o time a entregar cada vez mais resultados. E o outro feedback que é importante dar é o negativo, né? Que o pessoal costuma evitar. Muitas vezes a gente vê gente que precisa dar feedback negativo, em vez de dar o feedback na hora, o que faz? Guarda lá o rancor, fica lá, anota assim, puxa, vou dar esse feedback em algum momento e fica esperando o momento ideal para dar esse feedback. Acontece muito. Eu mesmo já fiz isso. Então, normalmente o que as pessoas fazem? Acontece um episódio ruim, você fala, putz, beleza, deixa pra lá, deixa acontecer de novo pra eu dar esse feedback. E aí, quando for dar o feedback de novo, muita coisa já aconteceu, muitas vezes aconteceram e não é o melhor prognóstico, né? Sim, acho que vale a pena colocar o contexto, né, de que o feedback é um momento em que o gestor e o colaborador conseguem criar um laço de compromisso em relação a desempenho. E os combinados que são feitos ali naquele momento, é necessário que haja acompanhamento. Então, o feedback em tempo real vem muito nesse sentido. Não é um processo que você vai fazer uma vez a cada 6 meses. Essa frequência não vai ser suficiente para você conseguir acompanhar o progresso, apontar se o funcionário está indo numa direção correta ou não. Então, é necessário que isso aconteça de forma contínua ao longo do tempo. Exatamente. E não é fácil dar esse feedback, já a gente fala um pouquinho sobre como dar esse feedback para vocês, mas não dá pra gente esquecer também que a função do feedback negativo, né, ou construtivo, depende de como você quer dar o nome, é justamente corrigir a rota. Então, se você observa que um colaborador erra no meio do caminho, o objetivo do feedback é justamente corrigir a rota. E ele é muito positivo. E como a Bia falou, criar esse laço, ele é fundamental e ele é fortalecido no processo de feedback, onde você demonstra que você é um ser humano e tem um outro ser humano do outro lado e ambos querem a mesma coisa, né? Exato. É também um momento de estabelecer melhores práticas, né? Então, falar, olha, a organização tem certos processos, as melhores práticas são essas, por que são essas? E conseguir dar embasamento, né? Para não se tornar apenas uma questão de opinião. Quando a gente está falando de feedback, é importante a gente pensar em comportamentos, né? Em atitudes. Não é momento de você comentar motivações. Então, é importante você fazer comentários a respeito de comportamentos e quais são os impactos daquele comportamento, mas sem entrar tanto numa percepção de motivação, né? É necessário conversar com a pessoa para entender o que está acontecendo. Exatamente. E também é importante entender porque é difícil dar feedback difícil, né? O feedback negativo carrega muito essa carga de ser mais difícil, né? As pessoas tendem, como eu disse, a colocar um pouco de emoção ali, né? Então, eventualmente, a pessoa pode entender aquilo como algo mais pessoal e pode não reagir bem. Então, isso faz com que ambas as partes ali se tornem inseguras em relação a esse momento, e aí vem esse estigma de que o feedback negativo é difícil. Mas eu acho que ainda mais difícil é não dar um feedback, e às vezes uma situação desfavorável ali não vai ser corrigida a curto prazo. Então, um exemplo, né, que a gente pode pensar desse impacto negativo é:
Vamos supor que você esteja trabalhando ali em um processo, em algo que precise ser entregue e que por algum motivo um funcionário não consegue cumprir um deadline. Isso vai acarretar impactos, né? Não somente para a área dele, às vezes para outras áreas. Isso pode causar danos à operação como um todo, e se você consegue, quanto antes você identificar, quanto antes você conseguir conversar com a pessoa e recalcular a rota, mais rápido e, enfim, melhores resultados você vai ter, não só para aquela pessoa, mas também para o time, né? Porque isso às vezes pode contaminar um pouco outras pessoas. E a questão de dar feedback difícil, eu acho que está muito atrelada a 3 coisas, né? Eu acho que a primeira, quando você vai dar um feedback negativo para um profissional, ele vai entender aquilo como um feedback corretivo que pode suscitar emoções, como você falou, como fúria, choro, tristeza, uma série de emoções, né? Então, às vezes as pessoas deixam de dar um feedback negativo com medo da reação do outro, pensando que o outro vai chorar, vai espernear, vai ficar em fúria, e é super comum, tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, porque é difícil dar feedback. Muita gente pensa dessa forma. O segundo ponto que a gente pode colocar, que às vezes a gente está falando de uma atividade core da empresa, essa pessoa já faz isso há bastante tempo e você precisa dar um feedback justamente sobre aquela atividade core. Muitas vezes a pessoa vai sentir que, poxa, será que eu sou competente para fazer aquilo para que eu fui contratada? Aquela sensação de autossabotagem, né? Então, para quem está dando feedback, pode passar na cabeça, poxa, eu vou dar esse feedback e eu vou desestabilizar a pessoa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para você fazer esse feedback não de uma maneira emocional, mas sim com evidências, de uma maneira mais científica, entre aspas, com evidências. E por finalizar, né, nos feedbacks negativos, em muitos casos, é sinalizado que a pessoa pode ser desligada, né? Então, a gente está falando que a pessoa vai acabar perdendo o salário dela, né? Isso é um motivo de muito estresse. Mas quando você faz de uma maneira bem assertiva o feedback, a tendência é que isso seja revertido, né? Sim. O ideal é que, como eu disse, o feedback seja dado ao longo do tempo. Então, eventualmente, se você chegar a um cenário de ter que desligar uma pessoa por performance, o ideal é que ela já tenha tido conversas antes. Então, que já tenha sido sinalizado para ela, que já tenha sido dada uma oportunidade dela melhorar em algum ponto específico. E, eventualmente, se ela não responder, né, de forma satisfatória, aí você pode pensar em alternativas. Então, o ideal é que nenhuma das partes seja pega de surpresa, né, por esse momento. Então, fazendo do feedback uma cultura... Aliás, trazendo uma cultura de continuidade para o feedback, a tendência é que esse ponto 3 ali perca um pouquinho de força. Sim. E aí, dando até um exemplo, né? Quando a gente vai falar de feedback, a gente pega um cenário, por exemplo, de um time comercial, né, em que você é a gestora, a Beatriz é a head de vendas, ela tem uma pessoa que é de desenvolvimento comercial que produz as listas de potenciais clientes, e uma pessoa que vai fazer a abordagem desses clientes para virar cliente da empresa, né? Dando nomes aos bois, vamos imaginar qual é a principal coisa que a gente observa no mercado. Você tem essa equipe muito bem treinada e de repente você observa que o time, por exemplo, que gera essas listas comerciais, começa a fazer alguns erros, né? Então, quando ela faz esses erros, eventualmente isso vai implicar no time de desenvolvimento comercial que vai ligar para esses clientes. Se você vê que isso está trazendo, se esse profissional está trazendo alguma lista, ou está sendo um gargalo para a operação, o que o gestor normalmente pensa? Fala, o Joãozinho já é treinado e ele está atrasando, ele deve estar sabendo o que está fazendo. Vou deixar ele trabalhando lá, porque eu acho que ele vai resolver isso e não vai ter problema. Passa uma semana, chega a Maria e a Marina, que são as 2 pessoas de desenvolvimento comercial, e chegam para você, Bia. Fala assim, Bia, o Joãozinho ali, ele tá demorando demais. Perdemos um deal, né? E aí, quando você vai ver, você deixou de trazer um novo cliente que pode impactar a empresa inteira. E o pior, você vai ter que dar o feedback pro Joãozinho depois de tudo isso ter acontecido. Perdido o cliente e ter também seus 2 colaboradores insatisfeitos com o trabalho do Joãozinho, sendo que você é o gestor da área. Então, o que deveria ter sido certo nesse caso? A Bia identificar que teve um gargalo, conversar com a Marina, com a Maria, falar, Maria, por que a gente está tendo dificuldade de trazer clientes? Normalmente a gente tem clientes novos com esse prazo, o que está acontecendo?
entender o contexto como um todo e chamar o Joãozinho para um bate-papo e dar um feedback para ele. Se isso fosse feito na hora, entendendo todo o contexto e aplicando o feedback, talvez você identificasse que o Joãozinho tinha um processo diferente lá na área comercial que passaram para ele, que não era eficiente, e você perdeu uma semana de trabalho por conta disso e ainda conseguiu ajudar o Joãozinho a performar melhor na próxima semana, né? Então acho que é legal trazer um pouco, ilustrar um exemplo de feedback, como ele pode ser assertivo e aplicável para uma empresa. Legal. Você entrou então na parte mais prática, né? Vamos desenhar, Milton, o que seria ali o passo a passo, né? Como se organizar para fazer um bate-papo de feedback. Então, primeiro ponto, né? Acho que é importante a gente delimitar de forma bem clara o contexto e colocar isso de forma muito objetiva. Então, é um pouquinho do que eu já trouxe antes, mas colocar, assim, de forma objetiva qual foi o comportamento que aconteceu e quais são os impactos disso. Exato. Então, passo 1 realmente é entender o contexto, como você falou, o big picture, né? Então, e também entender por que você tem que dar feedback, né? Não é feedback por dar feedback. Falar assim, vou dar um feedback para gratuito. Gratuito. Não é assim que a gente tem que fazer. Sempre que a gente for para um feedback, a gente tem que olhar o big picture e entender por que estou dando esse feedback, quais são as evidências, né? Traz exemplos, né? Desculpa. Traz exemplos, porque isso é fundamental para você fazer de uma forma eficiente e entender também o que você não sabe da situação, para você fazer uma pesquisa antes de dar um feedback da melhor forma possível. Exato. O ideal é que se você precisa, né, dar um feedback negativo, indo um pouco, né, do seu exemplo, seria conversar com as pessoas que foram impactadas, né, por aquele comportamento que por algum motivo estava inadequado e compreender, né, o que aconteceu, como isso impactou outras áreas, o que foi observado e o que seria o ideal. Então, já até pulando um pouco para a parte, para o passo 2, né, essa é uma conversa que requer planejamento. Com certeza. Aí a gente vai para o passo 2. O planejamento nada mais é do que colocar no papel aquilo que você identificou no passo 1, que é entender o contexto. Então, você identificou um contexto, você pegou as evidências, anota tudo aquilo no papel para você saber com o que você quer sair da conversa de feedback com o seu colaborador. Então, escrever os pontos que você quer identificar. Então, no caso do Joãozinho, falou, Joãozinho, eu preciso saber o que está acontecendo com o Joãozinho para ele estar demorando para trazer uma lista de clientes para a gente poder converter cliente, dando os nomes aos bois aqui, né? Qual o comportamento do Joãozinho me suscitou alguma desconfiança que pode estar impactando o resultado dele? Poxa, o Joãozinho tá com a linguagem corporal diferente, meio triste, meio caído, o tom de voz tá caído. Perceber não só a questão do resultado das atividades, mas também o comportamento da pessoa em si, né? Quando a gente fala do remoto, aí que tá a importância também de quando a gente fazer o trabalho remoto, fazer os calls com o webcam ligado, pelo menos pra gente ter uma ideia de como tá a feição da pessoa. A gente consegue extrair muitas coisas só olhando pra cara da pessoa, né? Exato, no final das contas, né, somos todos seres humanos, né, então tentar entender ali o que tá acontecendo, às vezes é algo simples, que pode ser corrigido, que pode ser ajustado, ou às vezes a pessoa tá com algum problema, tem algo que possa trazer um pouco de conforto, algo que possa ajudar, né, então acho que o entendimento de tudo isso faz parte do planejamento de conversa. E nesse planejamento você não pode deixar também de mandar um convite ou sinalizar para o Joãozinho que você vai ter uma conversa de feedback com ele, já endereçando o tema, né? Isso é muito importante. Ele tira a ansiedade, ele é objetivo, é claro, com evidência. Isso tende a ter uma conversa muito mais franca, objetiva, transparente e honesta com o seu colaborador. E indo para o passo 3, então, a gente já iria para recomendações ao longo da conversa, né? Então, muitas vezes eu ouvi essa história do feedback sanduíche, que nada mais é do que você abrir a conversa falando algo positivo, então, reconhecendo algum comportamento, falando algo bom que aconteceu ali ao longo do tempo. Depois você coloca esse feedback negativo no meio da conversa. E por último, finaliza com algo positivo também. Só que esse tipo de abordagem pode gerar certa confusão, né? Porque às vezes a pessoa fica com a impressão de que, se tem um ponto negativo ali no meio, mas tem 2 positivos, então será que fica claro para as duas partes o que de fato está acontecendo? Exatamente, e a clareza é fundamental no feedback, né? E o sanduíche você às vezes pode fazer de maneira
tão esquisita que o próprio colaborador vai falar, esse cara tá viajando, né? O meu gestor tá viajando. Porque às vezes a pessoa não tá fazendo nada bem. E aí você vai elogiar o quê? Né? Sendo super sincero. Então a gente não pode achar alguma coisa positiva se tudo tá muito ruim. Tem que ser bem maduro nesse sentido, né? Outro ponto que a gente pode colocar para evitar é evitar a abertura da conversa com aquela clássica daí. Beatriz, tudo bem? Como que você acha que tá a sua performance? Tá sempre ótimo. Exato. Então, fazer esse tipo de pergunta, você coloca numa posição em que todos podem ficar com cara de lancheira, né, na conversa. Então, basicamente, falar, putz, fica aquele climão, que eu sempre vou achar que eu tô bem, enfim. Ou se não achar que tá indo bem, fica aquele climão que o objetivo não é ter o climão, é justamente ter um papo sincero e maduro. Né? Exato. Então... E sobre fatos e sobre comportamentos. Você falar como está a sua performance é tão amplo que pode significar coisas totalmente diferentes para mim e para o Milton. Eu posso estar olhando para uma coisa e ele está pensando outra totalmente diferente. Então, por isso que quanto mais aos fatos você se apegar, mais naturalmente a conversa vai fluir, porque você está simplesmente falando de fatos. Não tem abertura ali para tanto opinião e para tanta interpretação. Fale dos fatos e dos impactos. Então, indo para a prática, como que eu vou dar o feedback, Bia? Indo para a prática, o ideal é você falar sobre comportamento, motivação e pedir a visão do colaborador sobre o fato. Então, voltando no exemplo do Joãozinho, a gente percebeu que você está demorando mais nas suas atividades. Isso acarretou impactos para a área da Maria e da Marina. Qual a sua visão, né, sobre esse fato? O que aconteceu? Exato, é importante você não chegar, Joãozinho, você tá atrasado. Não é isso, não é você carimbar a pessoa ou taxar a pessoa e falar que ela é lerda. Não é isso. Falar assim, Joãozinho, a gente espera sempre ter uma lista de clientes em determinado prazo, a gente percebeu que ele não foi entregue. Estou preocupado com esse tipo de situação. Qual que é a sua visão? Porque tem um ponto muito importante disso. Quando você faz isso, você provoca o Joãozinho a pensar na situação dele, do que pode estar acontecendo. E uma vez que o problema sai da boca dele, ele mesmo talvez tenha a própria solução. Ele trazer, poxa, tá demorando por causa disso, isso, aquilo. Então ele vai ter consciência daquilo que está acontecendo. Ele pensou, ele sentiu a dor. É diferente de você chegar lá assim, Joãozinho, tá demorando aqui, eu acho que tá dando ruim no software que a gente usa para prospectar clientes e gerar e-mails. Você já vai com a resposta, às vezes nem é esse o problema é muito mais profundo do que isso, né? Exato, é se colocar realmente no mesmo nível da pessoa, né? Como a gente comentou no início da conversa, na tentativa de criar um laço com ela e um compromisso de desenvolvimento. Então, você coloca a pessoa no mesmo patamar que você, não se colocar como um superior no sentido de isso tá errado, tem que fazer dessa forma. Não, coloque a pessoa de forma colaborativa, ela vai se sentir parte, né, daquele processo e vai ter mais ownership também na resolução. E um ponto importante também, quando você vai falar com o Joãozinho, você faz toda a análise de contexto e faz esse planejamento. Esse planejamento está escrito. Quando você faz a pergunta pro Joãozinho que a gente colocou agora, do tipo, o que você pensa dessa situação, pode ser que ele traga insights. Então é uma oportunidade de você, como gestor, aprender também sobre a operação dele. Então é importante você ouvir. Mas ao mesmo tempo que é importante você ouvir, é importante você se manter aquilo que foi planejado. Então às vezes a conversa pode até sair dos trilhos, mas falar, poxa, entendi, vamos falar esse tópico num segundo momento, que eu queria endereçar esse problema, porque você consegue trazer a conversa para uma objetividade muito grande para trazer o resultado que você está esperando. Isso. O ideal é que o gestor consiga, né, liderar a conversa, consiga direcionar os tópicos e não deixar, né, que seja uma conversa livre, leve, solta. Então, voltamos no ponto do planejamento. Então, o ideal é que o gestor realmente planeje aquela conversa, tome as rédeas e direcione para onde que ela deve seguir. Exatamente. E só retomando no caso do Joãozinho, a gente não pode esquecer que na análise de contexto, você tem que olhar a performance do Joãozinho, mas ver qual que é o viés dele nessa situação, a performance da Marina, a performance da Maria e entender os vieses dela para você ter o melhor insumo de informações, o subsídio para você tomar decisões, fazer julgamentos e preparar você também para fazer as perguntas para estar aquilo que você precisa da conversa, né? Aí tem algumas frases, assim, vou dar até umas dicas para vocês de como dar esse posicionamento junto a Joãozinho, né? Fiz até uma listinha aqui, uma colinha para com vocês.
Então, quando você for falar com o Joãozinho, um problema que ele está atrasando o processo, você pode falar assim, Joãozinho, eu estou preocupado com o atraso das suas entregas de listas e isso pode estar acarretando problema tal. Então você fala o problema e o impacto desse problema para trazer a relevância do tópico para o Joãozinho, para ele ter a magnitude desse feedback e ele poder também melhorar o serviço dele junto à sua empresa, né? Outra coisa que você pode falar, João, como resultado das suas ações a gente está sendo impactado XYZ. Como que você vê esse tipo de situação? Como que a gente pode trabalhar para melhorar esse aspecto, né? Então, sempre tendo uma conversa muito propositiva. Essas são algumas formas aí que a gente endereçaria. É importante que nessa conversa você comece sempre com quebra-gelo, fala assim, oi Bia, tudo bem? Tá tudo certo com você? Legal. Poxa, eu queria falar com você sobre o tema, né? Então, no caso do Joãozinho. Oi, João, tudo bem? Como estão as coisas? João, eu queria falar com você sobre o tema do atraso do envio das listas dos prospectos comerciais. Exato. E aí você desenvolve a agenda, né? De uma maneira muito mais objetiva e clara. Exato. E esse é um caso, né, de um feedback pontual, de algo que aconteceu especificamente numa data. Mas a gente sabe que muitas vezes as empresas têm ciclos de avaliação periódicos a cada 6 meses, a cada 1 ano. Nesse cenário, o que seria mais recomendado como preparação seria talvez pedir para o Joãozinho fazer uma avaliação dele mesmo, né? O self-appraisal, que a gente chama em inglês. Então, levar, né, o Joãozinho antes da reunião. Você pode mandar uma listinha de perguntas para ele, uma lista de tópicos. Às vezes as empresas têm até plataformas que fazem isso, mas basicamente levá-lo a refletir, né, sobre o que ele gostou naquele ciclo, o que ele não gostou naquele ciclo, o que ele faria diferente, o que ele mais gostou de fazer, o que ele menos gostou de fazer. E também coletar o feedback 360, né, pegar algumas pessoas com quem ele interagiu e entender como que essas pessoas enxergam a performance dele. Legal, existem várias formas de você fazer o feedback, né? Tem o 360, enfim, tem uma série de iniciativas. Se tiver interesse, depois a gente pode até colocar o link aqui embaixo para vocês se aprofundarem no tema. Tudo isso que a gente está contando para vocês tem base científica, tá? Isso aí foi tudo que a gente aprendeu com alguns livros de Harvard e do próprio conhecimento junto aos nossos clientes, né? A gente acompanha os nossos clientes em vários processos seletivos e a gente também aprende muito para poder entregar os melhores profissionais para os nossos clientes. E eu acho que o último passo que ficou faltando, Bia, é os próximos passos, né? Então, uma vez que você tem esse papo de feedback, qual que seria a etapa final? A etapa final é de estabelecer as próximas etapas, né, que seriam os entregáveis, o que vai ser ajustado, o que vai ser melhorado, porque senão fica uma conversa como qualquer outra, né? Então o ideal realmente é concordar ali sobre quais atitudes vão ser tomadas, o que vai ser corrigido, o que vai ser feito de forma diferente, como vai ser feito e qual é o prazo, porque aí você consegue acompanhar a evolução disso ao longo do tempo. E feedback bem feito é sempre quando liderado entende o feedback e ele também concorda com os pontos, né? Se o liderado não concorda, talvez você tenha que fazer tudo de novo, porque se a pessoa não está comprada com o seu feedback, dificilmente você vai conseguir reverter a situação. Isso é muito importante e feedback bem dado, ele não funciona se não tiver follow-up, acompanhamento. Então no passo 4, a gente estabelece quais são os próximos passos, né? Qual a expectativa de entregáveis e a gente sempre tenta determinar um prazo de tempo para isso ser revertido. Então vale fazer o acompanhamento. Se você não faz acompanhamento, deixar rodar, você pode perder todo esse trabalho feito. E é fundamental que se dê o feedback, faça o acompanhamento de semana a semana ou mês a mês, até para que essa pessoa possa desenvolver. E isso é muito positivo, porque você desenvolve um vínculo de teamwork, né? De trabalho em equipe. Então você dá um feedback negativo, a pessoa trabalha e começa a mostrar resultado, ela vai ficar feliz, você vai ficar super engajado e vai trazer mais engajamento e vai desenvolver o laço que a gente falou no início, né, Bia? Para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta aqui para Bia, para ela falar das diferenças do processo de coaching e processo de feedback. Tem muita gente que confunde e eu acho que essa dica aqui é fundamental para quem quer desenvolver os seus liderados aí na organização. Sim, Milton. O processo de coaching, ele tá muito mais voltado a um desenvolvimento muito mais pessoal e muito mais de longo prazo, né? É algo que não tá tão
tangível, digamos assim, com atividades do dia a dia, com entregas e com aquela necessidade de acompanhamento. Que não necessite de acompanhamento, mas que o feedback ele faz parte de um processo mais tangível do dia a dia. O coaching é quando você senta, às vezes tem a figura de um mentor ou algo assim, que é uma pessoa que vai te ajudar no seu desenvolvimento profissional como um todo e muito mais voltado para objetivos mais de longo prazo. E o coaching também, ele vai focar muito em problemas e soluções para aquela pessoa. Então, muitas vezes é uma jornada muito mais de aprendizado e de reflexão interna sobre quais são as respostas para a carreira daquela pessoa com um viés de longuíssimo prazo e muito menos atrelado a questões transacionais da empresa. Então, acho que é isso. O coaching é um processo um pouco diferente, tem algumas similaridades, mas a gente pode depois fazer um outro episódio. Se você gostaria de ver um episódio sobre coaching aqui também, deixa nos comentários que a gente pode viabilizar aí esse bate-papo. E já vale o gancho também de vocês fazerem mentoria comigo ou com a Bia, caso vocês estejam pensando em estar no mundo das startups. A gente tem uma mentoria, é só mandar uma mensagem pra gente que a gente manda mais detalhes para vocês, para orientar esse processo de entrada no Nova Economia. Isso aí. Então, bom, Milton, pra gente fechar então o episódio, recapitulando, né? O feedback é um processo de construção que tem que estar focado em comportamentos, em exemplos e em impacto. Então, sempre que for dar um feedback, trazer, né, o fato gerador, o comportamento gerador, quais são os impactos que causou. É sempre muito importante, né? A gente trouxe aqui 4 passos, né, para dar um feedback eficaz. Então, o primeiro deles seria identificar o contexto de forma objetiva, tentar tirar o máximo de emoção que carrega, né, aquela situação. Fazer um planejamento detalhado do que vai ser essa conversa. O gestor sempre tem que estar na liderança do papo, então sempre direcionar, evitar o feedback sanduíche, evitar perguntas generalistas sobre performance, isso pode não ter a mesma interpretação para todo mundo, e também evitar usar características da pessoa, você é isso ou você sempre faz isso, não pode usar essas chaves, então é para falar sobre comportamento, não sobre motivação e também pedir a visão do colaborador sobre aquele fato específico. E, por último, não sair da conversa sem um plano de ação detalhado sobre o que vai ser feito como próximos passos, como as atividades vão ser corrigidas e também o prazo para isso. Muito obrigada, espero que a gente tenha conseguido, né, colaborar aí, trazer insights tanto para gestores como para colaboradores passando pelo processo de feedback. Muito bom, pessoal. Obrigado aí pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, deixa o joinha, segue, compartilha com os amigos. Compartilha também nos comentários se já teve algum feedback positivo ou negativo e como foi a sua experiência. E assim a gente pode colaborar com outras pessoas para a gente estar sempre melhorando. Tá bom? Isso aí. Obrigada, pessoal. Não deixe de contratar a Venture People se precisar de gente para sua startup, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.